Acho que hoje eu tô meio lenta, né? Porque tô fazendo tudo errado aqui. Agora sim. Bom, gente, então estamos chegando na reta final. Aqueles seminários que eu passei para vocês ainda deixei abertos. Vou fazer a correção dos dois na semana que vem. Hoje vai ser o último ponto da matéria, tá? Então, hoje eu vou falar da transmissão das obrigações. Na última aula eu falei sobre solidariedade. Então, hoje é o último ponto. No semestre que vem, vocês, já falei isso algumas vezes, vocês ainda vão ter direito das obrigações. Então, esse semestre é teoria geral das obrigações. No próximo vai chamar direito das obrigações. Então, vai ser a continuação. Aqueles que estão acompanhando com doutrina, com os livros, vai ser o mesmo livro, porque é realmente a continuação. Então, nesse semestre a gente viu basicamente, né, as modalidades das obrigações, e no próximo vocês vão ver efeitos das obrigações e descumprimento das obrigações. Então, na verdade, isso foi um panorama geral, uma estrutura básica. Agora, no próximo, vocês vão ver, num primeiro momento, cumprimento das obrigações e depois descumprimento das obrigações. Então, não termina por aqui. Esse foi mesmo um panorama geral, tanto que a carga horária é um pouco menor, o semestre que vem volta a carga, porque vocês têm responsabilidade civil também, né? No próximo semestre aí. Semana que vem não vai ter matéria nova. Semana que vem eu só vou fazer a correção e tirar dúvidas. Aí a gente já fala um pouco sobre a prova já está marcada, né? A gente vai ter mais um feriado na segunda-feira, dia 2 de novembro, e na semana seguinte já teremos a prova. Então, na próxima aula eu vou falar sobre a prova, vou tirar as dúvidas que ficaram e fazer as correções também. Então, hoje, correndo tudo bem, terminamos aqui a matéria. Então, de novo, hoje o nosso assunto é transmissão das obrigações. Eu imagino aqui que muitos já ouviram falar em cessão de crédito. A cessão de crédito é algo muito comum. Outro assunto que a gente vai falar é a cessão de débito, também conhecida como assunção de dívida. E, por fim, a gente vai falar de cessão de contratos. Então, esse assunto está um pouco deslocado no Código Civil. Então, se vocês olharem o Código Civil na parte das obrigações, nós temos aquela teoria geral que foi vista, que é do artigo 233 a 285, e aí tem um título específico da transmissão das obrigações, que vai do artigo 286 até o 303, que é o que a gente vê hoje. Aí o próximo, que já vai ser só no ano que vem, é adimplemento e depois inadimplemento das obrigações. Então, aqui o Código Civil separa esse assunto num título específico, artigos 286 a 303 do Código Civil. Então, transmissão das obrigações significa que vai haver a alteração da composição de um sujeito das obrigações. Então, lembrem, qual que é aquela estrutura básica das obrigações? De um lado, a gente tem o sujeito ativo, o credor. Do outro lado, nós temos o sujeito passivo, que é o devedor. Aí teremos a prestação, o objeto propriamente dito, e o vínculo jurídico que une credor e devedor. Então, a transmissão das obrigações ocorre quando há uma alteração no sujeito, quer dizer, na composição do sujeito, seja do sujeito ativo, seja do sujeito passivo, ou mesmo dos dois ao mesmo tempo. Então, aqui pelo nome, vocês vão ver, cessão de crédito tem alteração do credor, cessão de débito é do devedor.
E cessão de contrato, que é o último que veremos hoje, na verdade vai ter alteração do contratante, não é que é de credor e devedor ao mesmo tempo, é que um contratante vai ter as características de credor e devedor ao mesmo tempo. Então, aí por isso vai misturar as regras das duas sessões. Então, vamos começar falando da cessão de crédito, que vai ser a situação em que o credor transfere seus direitos a outra pessoa, tá? Mas cessão de maneira geral, como eu disse agora há pouco, significa transmissão. Aí vocês vão ver que pode ser tanto a título gratuito como oneroso, seja de um direito, de uma ação, de um dever ou de um bem, de forma que quem recebe essa cessão vai ter uma posição jurídica idêntica à do antecessor. Mas isso é a cessão de maneira geral. O que nos interessa agora é falar da cessão de cada um deles. Então, cessão de crédito, daqui a pouco cessão de débito e cessão de contrato. Então, eu coloquei aí um conceito de cessão de crédito, mas antes de eu falar o conceito, eu vou fazer uma explicação, que acho que fica mais fácil. O credor, ele tem liberdade de transmitir os seus direitos para um terceiro, para uma pessoa que não faz parte da obrigação. Então, existe essa liberdade de transmissão. Então, se eu sou credora, por exemplo, de um empréstimo, de um mútuo, para o devedor tanto faz. O devedor vai ter que ser avisado, isso a gente vai ver daqui a pouco. O devedor tem que ser informado da cessão, mas o credor tem liberdade de transmitir o seu direito a um terceiro. Muitas vezes ele transmite isso a título gratuito, vai ser uma liberalidade, outras vezes ele recebe por isso, aí ele vai fazer uma transmissão a título oneroso. Então, vou dar um exemplo aqui para vocês. Vamos supor, eu tenho uma dívida para receber, meu devedor é solvente, tem patrimônio, então eu emprestei para ele 1 milhão. Aí ele vai me devolver em dezembro desse ano. Só que eu não posso esperar até lá, eu estou precisando fazer outros negócios, então eu cedo meu crédito para um terceiro, esse terceiro me paga, vamos supor, uma quantia um pouco menor, aí que ele vai ter o lucro, então ele me paga, vamos supor, 800 mil, e para mim a dívida está paga, eu estou fora da relação jurídica, o novo credor, para quem eu cedi o crédito, vai poder cobrar a dívida no meu lugar. Então, existe essa liberdade. Só que o devedor vai ter que ser avisado. Então, o grande ponto aqui da cessão de crédito é o devedor vai ter que ser informado para que ele pague para a pessoa certa, né? Mas aí, basicamente, então, a cessão de crédito leva à alteração da pessoa, do sujeito ativo, ou seja, vai ter uma alteração do credor. Então, eu vou falar aí o conceito para vocês. É um negócio jurídico bilateral, gratuito ou oneroso, pelo qual o credor de uma obrigação transfere, no todo ou em parte, a terceiro, independentemente do consentimento do devedor, sua posição na relação obrigacional, com todos os acessórios e garantias, salvo disposição em contrário, e sem a extinção do vínculo obrigacional. Então, vamos entender esse conceito, né? Antes de falar do conceito, vamos falar da terminologia. Eu vou voltar daqui a pouco no conceito. Existe um credor e um devedor. O credor vai transmitir a sua posição para uma nova pessoa, para um novo credor. Então, a gente vai ter, de um lado, o cedente, do outro, o cessionário. O cedente é o credor anterior, é o credor antigo, é o credor primitivo. E o cessionário vai ser o novo credor. O devedor não participa da cessão de crédito, ele vai ser chamado de cedido. Ele não participa da cessão
cessão de crédito, é um negócio entre cedente e cessionário, mas o devedor vai ter que ser informado e daqui a pouco eu vou explicar isso para vocês. O que acontece é que a obrigação após a cessão de crédito vai continuar tendo um vínculo jurídico entre o devedor, que é o cedido, e o cessionário, que é o novo credor. O credor primitivo sai do negócio. Então, quando eu falo que a cessão de crédito é um negócio jurídico bilateral, quer dizer, é entre cedente e cessionário. Então, é um contrato, tá? É um acordo de vontades entre cedente e cessionário, quer dizer, credor antigo, credor novo, credor primitivo, credor novo. O cessionário pode ou não pagar para o cedente, então por isso que é um negócio que pode ser gratuito ou oneroso. E aí o cessionário, ele vai passar a ter os mesmos direitos que o credor original tinha. Tá? Então, o cessionário vai ter os mesmos direitos que o credor original tinha, com todos os acessórios e garantias. Tem exceções? Tem, a gente vai ver daqui a pouco. Então, quando eu falo que é sem extinção do vínculo obrigacional, quer dizer, o vínculo obrigacional vai permanecer entre cessionário e cedido, quer dizer, entre o cessionário e o devedor. A regra é, o credor primitivo sai da obrigação. Tem algumas exceções? Tem, mas é isso que a gente vai ver a partir de agora. Agora, basicamente é isso. Então, na cessão de crédito, o credor cede seus direitos a uma nova pessoa que vai substituí-la, tá? Então, esse novo credor substitui o credor antigo. Deixa eu ver se tem alguma dúvida aqui. Bom, tem dúvidas aqui se o devedor não paga, eu vou chegar nisso, vai ser no final da aula. Daqui a pouco a gente fala sobre isso, tá? Bom, aqui eu já falei, né, da terminologia. Aí, o que eu disse já na introdução. O credor tem liberdade de cessão. Então, ele pode sim ceder o seu crédito, desde que não ocorra oposição da natureza da obrigação, não ocorra oposição da lei ou não ocorra oposição na própria convenção. Então, a regra é, existe liberdade para ceder o crédito. Isso só não vai acontecer no caso de uma obrigação personalíssima, que aí a pessoa do credor e do devedor vai ser importante, ou se existir uma lei proibindo aquela cessão de crédito, eu até vou dar exemplos daqui a pouco de lei proibindo essa cessão, ou, às vezes, a própria convenção proíbe a cessão. Lá, inicialmente, quando fizeram o negócio jurídico, eles colocaram uma cláusula dizendo que o credor não pode transmitir o seu crédito para um terceiro. Aí ele não pode, ele combinou assim com o devedor. Mas, de maneira geral, existe essa liberdade e o credor pode ceder. O requisito vai ser, o devedor tem que ser avisado apenas. Então, o artigo 286, que é o primeiro que fala isso, que fala sobre cessão, diz assim, o credor pode ceder o seu crédito, se a isso não opuser a natureza da obrigação, a lei ou a convenção com o devedor. A cláusula proibitiva da cessão não poderá ser oposta ao cessionário de boa-fé se não constar do instrumento da obrigação. Então, como eu disse agora há pouco, que a convenção pode proibir a cessão, mas tem que estar na própria obrigação uma cláusula expressa proibindo a obrigação, porque senão o cessionário não teria como saber da proibição. Tudo bem? Outra coisa que eu disse para vocês
é que o cessionário toma o lugar do credor original, quer dizer, do cedente. E ele vai ter os mesmos direitos, ele vai ter os mesmos acessórios, as mesmas garantias. Então, com a cessão, os acessórios da obrigação principal também consideram-se cedidos. Por exemplo, a obrigação principal tinha uma cláusula penal, que é a mesma coisa que multa. Então, a cláusula penal permanece para o novo credor. A obrigação principal continha uma hipoteca, uma fiança, um penhor. Tudo isso vai ser transferido junto com a obrigação principal. Esta é a regra. É o que diz o artigo 287. Salvo disposição em contrário, na cessão de um crédito, abrangem-se todos os seus acessórios. Então, o que seriam esses acessórios? As garantias, a multa, como eu dei de exemplo, hipoteca, fiança. Agora, salvo disposição em contrário. Então, é uma regra que tem exceções. A exceção vai ser, na hora em que é feita a cessão, o cedente fala que não estão incluídas as garantias. Tá? Então, é salvo disposição em contrário. Existem duas modalidades de cessão de crédito, mas a que nos interessa aqui é a modalidade da cessão de crédito convencional, por isso que eu pus aqui o asterisco. Então, é a que se faz em virtude da vontade das partes. É a mais comum. Então, eu dei aquele meu exemplo, né? Que eu emprestei 1 milhão e aí não quero esperar a data do vencimento, vendo meu crédito, cedo meu crédito, recebo uma quantia um pouco menor e o lucro do cessionário vai ser qual? Agora ele vai poder cobrar a dívida cheia e pagou menos por ela. Mas poderia ser gratuita, como eu falei para vocês. Então, da mesma forma que eu posso fazer uma doação, que eu posso fazer um testamento, que são liberalidades, eu posso fazer uma cessão de crédito gratuita, quer dizer, sem receber nada em troca. Mas tudo isso é exemplo de cessão de crédito convencional, tá? Que é a mais comum, que é a regulamentada a partir do artigo 286. Existe também o que a gente chama de cessão de crédito legal. São casos em que a lei determina a substituição do credor, independente da vontade das partes. E essa cessão de crédito legal vai ser uma das primeiras aulas que vocês vão ter no semestre que vem. A gente chama isso de subrogação legal. Então, um exemplo é o fiador que paga a dívida do devedor e vira credor, substitui o credor. Imaginem assim, um contrato de locação. O locatário apresenta um fiador, uma fiança como garantia, então ele tem um fiador. Aí o locatário não paga a dívida, não paga o aluguel. O locador não consegue receber do locatário. Aí o que ele faz? Vai atrás do fiador e o fiador paga a dívida. O fiador toma o lugar do locador e vai poder cobrar o locatário. Então, isso é um exemplo de cessão de crédito legal, mas a gente não vai ver hoje. Isso é assunto para o ano que vem, tá? Tanto que eu pus aqui o artigo, depois vocês deem uma olhadinha, é o artigo 346, inciso 3. O que nos interessa, então, é a cessão de crédito convencional, quer dizer, é a que se flude da vontade das partes. Alguns autores também colocam uma terceira modalidade, que seria a cessão de crédito judicial. E aí seria em razão de sentença, né? Em razão de um processo judicial, mas isso é assunto que também vocês vão ver em processo civil. Então, o que nos interessa aqui é a cessão de crédito convencional. Eu vejo que tem alguma dúvida aqui, deixa eu só dar uma olhada, ver se eu vou responder daqui a pouco. Ixi, agora tinha uma dúvida para eu explicar de novo. Agora eu já não sei o que eu tinha que explicar de novo.
que eu precisava? Eu acho que eu demorei aqui para ver. Deixa eu voltar um pouquinho aqui. Acho que é a história dos acessórios, né? Então, porque uma obrigação principal, ela contém acessórios. Por exemplo, a multa é um acessório. Não é toda obrigação que vai ter multa. Então, se o credor cede uma obrigação que tem uma cláusula especial contendo multa, isso está abrangido, vai estar abrangido na cessão. Se a obrigação tem garantias, as garantias estão incluídas na cessão. Então, é isso que eu quero dizer. A cessão abrange também os acessórios. Então, no caso aqui, vai para a regra geral. O acessório segue, sim, o principal. O que acontece é que nem sempre vai ser assim, porque as partes podem estabelecer de modo contrário. Então, se na cessão de crédito tiver uma cláusula dizendo que o acessório não segue o principal, essa cláusula vai ser respeitada, mas a regra é: os acessórios da obrigação principal estarão cedidos junto com a obrigação principal. Então, é isso. Bom, aí falei das modalidades, agora vamos falar da forma da cessão. A cessão é um negócio jurídico solene. Então, a cessão de crédito é um negócio jurídico solene. Ela tem que ser necessariamente feita por escrito, não pode ser verbal. Tá? Então, ela é um negócio jurídico solene, tem que ser feita por escrito. Pode ser tanto por escritura pública, como por instrumento particular. Então, tanto faz, pode ser escritura pública ou instrumento particular. E se for por instrumento particular, aí tem que conter alguns requisitos. Porque na escritura pública existe a escritura pública é feita em tabelião de notas, então os detalhes do negócio jurídico já estarão contidos ali automaticamente. Mas quando é feita por instrumento particular, então vai ter que ter necessariamente a data, o lugar, a qualificação das partes, e aí inclui cedente, cessionário e cedido. E o objetivo, né, dessa cessão. Então, tudo isso tem que constar na cessão de crédito. Então, o artigo 288 é que fala em relação à forma, né? Então, é ineficaz a cessão a terceiros, é ineficaz em relação a terceiros a transmissão de um crédito se não celebrar-se mediante instrumento público ou instrumento particular revestido das solenidades do parágrafo 1º do artigo 654. Então, o artigo 654 é que fala que o negócio tem que ter a data, o lugar, a qualificação e o objetivo. Então, a cessão é solene, não pode ser verbal. Pode ser tanto por escritura pública ou por instrumento particular. Mais um detalhe em relação à forma, mas aí é específico para hipoteca, que é assim: se o crédito a ser cedido é um crédito hipotecário é aquele que é garantido por hipoteca, quer dizer, contém uma garantia real de um imóvel. Então, o cessionário poderá, mas aí não é uma obrigação, é uma faculdade do cessionário. Ele poderá fazer a averbação da cessão no cartório de registros de imóveis. Lá na frente, vocês vão estudar hipoteca. E quando estudarem hipoteca, vão ver que a hipoteca tem que ser registrada. Porque na hipoteca é um imóvel que vai servir de garantia. Então, se aquele imóvel foi hipotecado, na matrícula do imóvel tem que constar a hipoteca. E aí, caso seja um crédito garantido por hipoteca, se houver a cessão, o ideal é que o cessionário faça a averbação junto ao cartório de registro de imóveis, ou seja, na matrícula daquele imóvel.
Então, não é obrigatório, como aqui, porque aqui é obrigatório, né? Para ter eficácia perante terceiros, ou seja, o devedor tem que ser por escrito. Aqui não é obrigatório essa averbação no registro. O cessionário de crédito hipotecário tem o direito de fazer averbar a cessão. Bom, e aí, o mais importante que eu acho da cessão de crédito, lógico, tem que ser feito por escrito, já expliquei, mas ter o seu crédito, ele tem que notificar o devedor. Por isso que eu pus aqui até 2 asteriscos. Então, o devedor, como eu disse no início, ele não precisa concordar com a cessão. Ele não precisa consentir com a cessão. Mas ele tem que ser avisado. Ele tem que saber que houve uma cessão até para não pagar para o credor original. Então, a cessão só vai ter eficácia perante o devedor se ele for notificado. Vamos supor que não haja essa notificação. Vamos supor que o interesse aí é do cessionário, né, fazer essa notificação. Então, vamos supor que não ocorra a notificação, e aí o devedor não tinha como saber, e faz o pagamento para o credor original primitivo. O devedor está exonerado, o devedor está desobrigado. Então, é do interesse do cessionário que o devedor seja avisado, que ele seja notificado. Bom, mas vamos supor que ele não tenha sido notificado, a notificação não chegou a tempo, enfim, e ele foi lá e pagou para o credor original, e o credor original tinha que ter também avisado, né? Eu não sou mais o credor desta obrigação. E o credor primitivo recebe. Lógico que ele responde perante o cessionário. O cessionário pode cobrar o credor primitivo, mas, volto a dizer, o devedor está desobrigado. Aí vai ter um problema entre credor primitivo e cessionário, certo? Se o devedor, matéria também do semestre que vem, tiver dúvida, porque vamos supor que exista uma dúvida de quem seja realmente o credor. Sempre que o devedor tem dúvida, porque ele até verifica que existe uma cessão de crédito, mas ela não está revestida dos pressupostos que eu falei agora há pouco, das solenidades que eu falei agora há pouco, se o devedor tiver dúvida sobre quem seja realmente o credor, ele tem que fazer a chamada consignação em pagamento. Então, essa consignação que eu disse que é a matéria do semestre que vem. Então, o artigo 290 diz assim: a cessão de crédito não tem eficácia em relação ao devedor, senão quando é este notificada. Mas, por notificado se tem o devedor que, em escrito público ou particular, se declarou ciente da cessão feita. Então, vamos supor que o devedor não receba uma notificação, mas o cedente ou o cessionário conseguiram dele uma declaração dizendo que tem conhecimento da cessão. Isso supre a notificação. Então, caso o devedor, eles chamem o devedor, por exemplo, para participar da cessão de crédito. Então, eu falei para vocês no começo, a cessão de crédito é um ato jurídico bilateral, é entre cedente e cessionário, sem a participação do devedor. Mas eles chamam o devedor para dar o seu ciente no próprio instrumento de cessão de crédito. Isso já está completo, aí ele não precisa ser notificado. E o artigo 292 fala daquela outra situação que eu já expliquei. Fica desobrigado o devedor que, antes de ter conhecimento da cessão, paga ao credor primitivo, tá? Então, se o devedor que não é notificado não tem conhecimento
da sessão paga ao credor primitivo, desobrigado, ele está exonerado. Ele não tem mais nenhuma obrigação. Aí vai ter que ser... quem vai ter que se entender é o credor primitivo que recebeu e o cessionário, que era ele que deveria receber. Essa segunda parte do artigo aqui eu já explico para vocês. Alguma dúvida por enquanto? Porque eu estou falando agora sempre sobre uma sessão de crédito. Só que podem acontecer várias sessões do mesmo crédito. Então, eu cedi aquele meu crédito para uma pessoa, que depois cedeu para uma outra, que foi cedendo para outra, e assim por diante. Então, professora, eu posso... Ai, que susto! Pode falar. Desculpa, professora. Eu posso fazer uma pergunta de uma situação real que tem a ver com a aula? Claro, passa. Um tio meu, ele comprou X, que é o dono do terreno, vendeu para Y, e Y loteou o terreno e saiu vendendo para negar a todo mundo aí vendendo. O que aconteceu? O pessoal pagou Y e não se sabe se Y pagou X. A pergunta é, as pessoas que pagaram Y estão desobrigadas a pagar o dono original? Então, existe um ditado que a gente já falou aqui, né? Até foi algum aluno que falou, quem paga mal paga duas vezes. Eu precisaria ver como que foi feita essa história, se eles foram avisados, se não foram, porque 30 álcool. Se eles não foram avisados, aí a dívida está quitada, mas se não, pagaram mal. Sim, para eles, o dono era Y. Então, provavelmente está tudo certo, mas como eu não vi a situação, não posso afirmar, tá? Ah, certo. Tá bom? Tá bom, professora. Obrigado. Não, tá bem. Professor, no caso de ter vários credores, um credor pode transferir seu direito sozinho? Pode, tá? Se são vários credores ao mesmo tempo, um único credor pode transferir o seu direito sozinho, ele não pode transferir o dos outros, mas o só dele pode sim, tá? Bom, mas aqui voltando à questão das várias sessões do mesmo crédito. Então, quando se fala em várias sessões, na verdade um primeiro credor transmitiu para um segundo, que transmitiu para um terceiro, que transmitiu para um quarto, e assim por diante. De acordo com o artigo 291, vai prevalecer aquele que tiver o título de crédito. Então, isso ainda não falei aqui, né? Porque pode ser que esse crédito tenha uma nota promissória, tenha um cheque, enfim, ou mesmo o contrato original, que também é considerado. Quem tiver na posse do título de crédito vai ser considerado o credor. E aí eu volto ali no artigo 292. Se são várias sessões de crédito ao mesmo tempo, como é que fica o devedor? Porque aí vão ser várias notificações, uma seguida da outra. Então, diz o artigo 292, fica desobrigado o devedor, no caso de mais de uma sessão notificada, paga ao cessionário que lhe apresenta o título, certo? Então, é aquele que estiver de posse do título, é para quem ele tem que pagar, mesmo ele tendo recebido várias notificações. Agora, vamos supor que não tenha título de crédito, que tenha uma escritura pública. Aí, ele tem que pagar para quem o notificou primeiro, tá? Então, ele vai ter que pagar para o cessionário que o notificou primeiro. Mas, volto a dizer, numa situação como essa, caso o devedor tenha dúvida, porque ele vai falar, tudo bem, mas eu recebi todas as notificações no mesmo dia, ou nenhum deles tinha título de crédito, para quem que eu pago?
Porque, de novo, quem paga mal paga 2 vezes. Então, havendo dúvida, o que esse devedor tem que fazer? Consignar o pagamento, quer dizer, fazer um depósito judicial. Tá? Matéria do semestre que vem. A consignação em pagamento é matéria do semestre que vem. Mas, tendo dúvida, faz a consignação em pagamento. Bom, aí o devedor, ele vai poder... Lembra que eu falei sobre defesa, sobre exceções, que exceção é sinônimo de defesa? Então, o artigo 294 do Código Civil fala assim, que o devedor pode opor ao cessionário as exceções que lhe competirem, bem como as que no momento em que veio a ter conhecimento da cessão tinha contra o cedente. Então, vamos supor que esse devedor poderia alegar compensação perante o credor original. E aí, há uma cessão de crédito. Ele continua podendo alegar compensação. Então, a defesa específica que ele tinha perante o credor primitivo continuará existindo. Então, ele não perde esse direito. Então, ele podia alegar compensação contra o credor primitivo. Ele continua podendo alegar compensação contra o cessionário. Agora, existem algumas exceções que seriam gerais, tanto contra o credor primitivo como contra o cessionário. Por exemplo, ele vai falar, a dívida já está paga, e apresenta a quitação. Ou então, a dívida já prescreveu. Isso ele poderia alegar contra um ou contra o outro. Agora, as defesas pessoais que ele tinha contra o cedente podem ser alegadas perante o cessionário também. Então, ele continua tendo ampla defesa. Esse aqui é o ponto. Eu disse lá no começo, no conceito, que a cessão de crédito, ela é um negócio jurídico bilateral. Ela é feita entre cedente e cessionário. Depois, o devedor tem que ser notificado. Tá? Então, mais para frente, o devedor tem que ser notificado. Agora, mesmo antes da notificação, já é eficaz entre cedente e cessionário a cessão de crédito. Mas vai ter um ponto que, mesmo antes de notificar, o cessionário já pode praticar atos conservatórios do seu direito. Então, a notificação vai tornar eficaz a cessão de crédito perante o devedor. Mas mesmo antes de notificar, o cessionário pode praticar alguns atos conservatórios do seu direito, como, por exemplo, protestar o devedor. Então, o devedor não pagou, então ele já pode ser protestado, tá? Deixa eu ver se tem dúvida. Agora eu começo a responder a primeira dúvida que tinha tido aqui. O cessionário é o credor, o cessionário é o novo credor. O cedente é o credor antigo, o cessionário é o novo credor. Outra pergunta, o que é o protesto? Protesto vocês devem ter em direito empresarial, quando um devedor não paga a dívida, se ele for protestado, ele vai alertar outros credores que aquele devedor não paga as suas dívidas, é isso, tá? Bom, agora eu começo a responder aquela primeira dúvida, né? Tinha uma dúvida aqui, lá no comecinho do Emerson. Se o devedor não paga, o cessionário pode cobrar o cedente? Então, agora a gente começa a responder essa dúvida, tá? Em tese, não. Tá? Se o devedor não paga, o cessionário pode cobrar o cedente? Em tese, não. Mas,
em alguns casos, o cedente é responsável pela existência do crédito. Então, ele vai ser responsável pela existência do crédito na cessão de crédito a título oneroso e na cessão de crédito gratuita, mas que o cedente estava de má fé. Então, o que seria essa existência? Eu vi que vocês estão perguntando, mas deixa eu só explicar isso aqui, aí daqui a pouco vocês perguntam, tá? Prestem atenção nisso aqui, que são 2 pontos importantes aqui da aula. Então, em alguns casos, eu falei que o cedente é responsável pela existência do crédito. O que seria a existência do crédito? Se a dívida existe ou não. Então, nem sempre o cedente é responsável pela existência da dívida. Por exemplo, por que a dívida pode não existir? Porque já foi paga, porque já prescreveu. Então, o cedente só responde perante o cessionário pela existência da dívida no caso da cessão a título oneroso, ou seja, aquela em que o cedente recebeu contraprestação, foi naquele meu exemplo, lembra? O primeiro tinha um crédito de 1 milhão, cedi e recebi 700 mil, 800 mil, não lembro, do cessionário. Então, aí o cessionário descobre que a dívida já tinha sido paga. Lógico que eu vou responder perante ele. Agora, eu fiz uma cessão a título gratuito, não recebi nada em troca, foi uma liberalidade, então aí eu não respondo pela existência do crédito. Agora, cessão gratuita, de má-fé. O que significa? A cessão gratuita de má-fé, eu não recebi nada em troca, mas eu sabia que a dívida já tinha sido paga. Agi de má-fé. E aí o cessionário tem despesas, tem despesas para fazer a cobrança e depois descobre que aquilo já tinha sido paga. Então, nesse caso, também vai ter responsabilidade pela existência do crédito entre o cedente e o cessionário. Então, é o que diz o artigo 295. Na cessão por título oneroso, o cedente, ainda que não se responsabilize, fica responsável ao cessionário pela existência do crédito ao tempo em que lhe cedeu. A mesma responsabilidade lhe cabe nas cessões por título gratuito, se tiver procedido de má-fé. Então, é assim, a regra é, na cessão de crédito, a partir do momento que o cedente cede o seu crédito para o cessionário, ele está fora, não tem mais nada a ver com isso. E aí, se o devedor não paga a dívida, o cessionário não tem o que reclamar perante do crédito, aí é outra história. Aí, se foi uma cessão a título oneroso ou uma gratuita de má-fé, então existe responsabilidade, sim, do cedente pela existência do crédito. Mas aí agora vamos a um outro desdobramento disso. Porque uma coisa é a existência do crédito. Quer dizer, exemplos de que o crédito existe. Falei para vocês perguntarem daqui a pouco, né? Que eu ia explicar essas coisas, daqui a pouco eu já abro para dúvidas. Uma coisa é a existência do crédito, outra coisa é a solvência do devedor. Então, se o devedor não paga a dívida, mas tem patrimônio, o cedente não tem nada a ver com isso. Aí, o cessionário que vai cobrar a dívida perante o devedor. Então, o cedente está fora, tá? Agora, vamos supor que insolvente, então, seja uma insolvência civil, seja uma falência, ou seja, ele tá quebrado, né? Tem mais dívidas do que bens. Então, a regra é, ainda assim, o cedente não responde pela solvência
do devedor. Então, esta é a regra. O cedente não responde pela solvência do devedor, a menos que tenham feito uma estipulação em contrário. Então, se tiverem feito a estipulação em contrário, aí vai ter que ter uma cláusula expressa que a gente chama de cessão pró-solvendo. O que é a cessão pró-solvendo? É a cessão em que o cedente responde pela solvência do devedor. Então, se o cessionário vai cobrar dívida e percebe que o devedor está quebrado, então aí o cedente vai responder por isso. Mas, de novo, tem que ter uma cláusula expressa, tá? Bom, como é que funciona? Na cessão, mesmo sendo uma cessão pró-solvendo, o cedente ele não responde mais do que recebeu ao ceder o seu crédito, tá? Vamos voltar para aquele exemplo que eu dei no começo da aula. Então, era um crédito de 1.000. Eu cedi para alguém, a dívida venceria no final do ano e recebi 800 do cessionário, tá? Aí, na hora que o cessionário vai cobrar a dívida, percebe que o devedor se tornou insolvente. Em regra, eu não tenho nada a ver com isso. Mas a gente pode ter colocado no contrato uma cláusula de cessão pró-solvendo, ou seja, que o cedente responde pela solvência do devedor. Então, nesse caso, eu vou responder pela solvência do devedor. Só que eu não posso responder mais do que eu recebi ao ceder meu crédito. Normalmente, quando se dá a cessão de crédito onerosa, o credor vende por um valor menor, né? Então, se a dívida é de 1.000, eu não vou vender por 1.000, vou vender por 800, 700, aí o cessionário cobra a dívida cheia. Aí ele chegou para cobrar a dívida cheia do devedor e percebeu que ele estava insolvente, que ele se tornou insolvente. Eu respondo por isso perante o cessionário? Sim, só que eu só vou ter que pagar 800 e não o valor cheio da dívida. Então é isso. É assim que funciona a cessão pró-solvendo. Então é o artigo 296 e 297. Salvo estipulação em contrário, o cedente não responde pela solvência do devedor. Agora, o 297 diz: o cedente responsável ao cessionário pela solvência do devedor, quer dizer que a cessão pró-solvendo, não responde por mais do que daquele recebeu, com os respectivos juros, e tem que ressarcir-lhe as despesas da cessão e as que o cessionário houver feito com a cobrança. Tá? É isso. Deixa eu ver aqui as dúvidas. Bom, sobre a PS eu vou responder no final. Uma dúvida aqui que quer exemplo da defesa do devedor. Eu dei exemplos, né? O exemplo da defesa do devedor é alegar que a dívida já foi paga, alegar prescrição, alegar compensação. O que é a compensação? Eu devo para ele, mas ele deve para mim. Então, as dívidas se extinguem até onde se alcançarem. E ato conservatório, o exemplo é esse, né? Fazer um protesto contra o devedor. Então, já tinha dado esses exemplos, né? Bom, o último ponto em relação à cessão de crédito, que é o mais extenso, né? Depois as outras são mais fáceis. O último ponto em relação à cessão de crédito é a questão do crédito que está penhorado. Então, é um artigo que está um pouco até deslocado da cessão de crédito. Diz assim: o crédito, uma vez penhorado, não pode mais ser transferido pelo credor que tiver conhecimento da penhora. Então, lembram que eu falei no início que o credor tem liberdade de fazer a cessão? Ele perde essa liberdade se
o seu crédito foi penhorado. Então, vamos supor, eu tenho um crédito para receber, lembra, o exemplo do início da aula, eu tenho 1 milhão para receber do meu devedor. Por outro lado, eu tenho um monte de dívidas na praça. E aí meus credores penhoram esse 1 milhão que eu tenho para receber. Penhoram esse direito que eu tenho para receber. Então, o que acontece? A partir do momento que ocorre essa penhora, eu não posso mais ceder o crédito para ninguém. Então, eu perco a minha liberdade. Se eu tinha cedido antes da penhora, tá tudo certo. Mas, se eu cedi depois, a cessão vai ser nula, tá? Bom, se o devedor paga uma dívida para o cessionário sem saber da penhora, aí, para ele, não tem nada a ver com essa história, tá? Quem tinha que saber da penhora era o credor original e o credor novo, né? O cessionário. Então, se o devedor paga a dívida sem saber que existe uma penhora, para ele está exonerado, quer dizer, ele paga para quem ele pagou, para quem de direito. Aí, credor original e cessionário é que vão ter que responder isso perante o terceiro que fez a penhora, tá? Bom, deixa eu dar uma olhada aqui nas dúvidas. Querem que eu volte o slide? Acho que é desse daqui ou do outro. Dos artigos eram esses aqui que eu estava falando. E esse slide, na verdade, eu estava explicando a questão da penhora, né? Se o crédito já está penhorado, o credor sabendo da penhora não pode fazer a cessão. A lei proíbe. Se o devedor pagar ao credor sem ser notificado da penhora, está desobrigado. É o que está lá no artigo, né? E o terceiro não vai poder cobrar o credor, ou melhor, o terceiro só vai poder cobrar o credor e não o devedor. Agora, um ponto que eu não falei, mas que vocês vão ver no semestre que vem, sempre que o devedor tem dúvida, ele tem que fazer a consignação, tá? Então, se tem uma penhora e tem uma cessão de crédito, credor original, cedente, cessionário, e aí um terceiro que penhorou, a dúvida completa, né? E faça a consignação. Agora, se o devedor não sabe da penhora e paga mesmo assim, ele está desobrigado, tá? Bom, gente, sobre os slides, hoje eu vou mandar no final para os representantes, como eu tenho feito sempre, mas eu acredito que vocês já tenham visto que eu já coloquei no Teams, tá? Então, eu já coloquei todos os slides no Teams e, inclusive, a gravação das aulas. Tá tudo lá. Então, depois vocês deem uma olhada. Agora, para aqueles que ainda não aprenderam a mexer, tal, eu continuarei mandando para os representantes. Hoje, no final, vou mandar para o representante. Mas esse novo já está no Teams, tá? Bom, eu vou falar agora, então, da sessão de débito. Se não der tempo de terminar a sessão de contrato, que é muito simples, eu termino na próxima aula. Mas lembrem, se ficou dúvida, eu vou abrir na próxima aula para as dúvidas, porque na semana que vem eu só vou fazer as correções dos 2 trabalhos e abrir para dúvidas, tá? Falar sobre a prova, então ainda temos bastante tempo. Bom, então, sessão de débito seria o nosso segundo assunto aqui. É o contrário, né? Vai ter a alteração não da pessoa do credor, vai ter a alteração da pessoa do devedor. Só que ao contrário da cessão de crédito, lembram, na cessão de crédito existe uma liberdade de cessão. O credor tem liberdade de cessão. Na cessão de débito não é bem assim. O devedor não tem liberdade de transferir a sua posição a um terceiro, senão com a anuência expressa do credor. O credor vai ter que concordar com a cessão de débito. Então,
Então, cuidado com isso. Na seção de crédito tem liberdade, na seção de débito não há essa liberdade. Necessariamente, o credor vai ter que concordar. Então, vou falar o conceito aqui da seção de débito. Então, é um negócio jurídico bilateral, em que o devedor, com a anuência expressa do credor, transfere a um terceiro os encargos obrigacionais, de modo que este assume a sua posição na relação obrigacional, substituindo. Então, o que acontece? O devedor transfere a sua posição de devedor para uma outra pessoa. Então, essa nova pessoa vai ter que pagar a dívida dali em diante. Por que o credor tem que concordar? O credor tem que concordar porque ele fez o negócio com aquele devedor. Então, aquele devedor provavelmente é solvente, tem patrimônio. O novo devedor, ele não sabe quem é. Pode até ser melhor que o antigo. Então, é por isso que ele precisa concordar. É por isso que ele tem que participar aqui. Tá? Então, no caso da seção de crédito, que eu falei que é importantíssima a notificação, aqui é importantíssimo a concordância do credor. Bom, se o novo devedor for insolvente e o credor, mesmo concordando, não saiba, o antigo devedor não fica exonerado. Então, a posição do credor aqui está bem privilegiada, porque, primeiro, para a seção de débito ter validade, o credor precisa concordar. E segundo, que mesmo ele concordando, se o novo devedor for insolvente, o credor não tinha como saber, o antigo devedor não fica exonerado, tá? Bom, então, tudo isso está no artigo 299. É facultado a terceiro assumir a obrigação do devedor com o consentimento expresso do credor, ficando exonerado o devedor primitivo, salvo se aquele, ao tempo da assunção, era insolvente e o credor ignorava. Tá? Bom, o parágrafo único eu vou explicar daqui a pouco. Eu disse, é importantíssima a concordância do credor. Essa concordância tem que ser expressa. A gente vai ter um tipo aqui de concordância tácita, mas é uma exceção, é um caso específico. Então, a concordância do credor tem que ser expressa, tá? É a regra. E se esse credor fica em silêncio, não considera-se que ele aceitou, ao contrário, considera-se que ele não de débito. Então, aí sim é o parágrafo único. Qualquer das partes pode assinar prazo ao credor para que consinta na assunção da dívida, interpretando-se o seu silêncio como recusa. Tá? Então, de novo, a concordância do credor tem que ser expressa. E se o credor, mesmo que o devedor antigo, o devedor novo tenham dado prazo para ele, se ele permanece em silêncio, vai ser considerado que ele não aceitou a cessão de débito, tá? E mais uma coisa que eu acabei não falando, a cessão de débito é a mesma coisa que a assunção de dívida. Então, são expressões sinônimas, tá? Assunção de dívida quer dizer que a pessoa assumiu a dívida no lugar de outra. Então, é cessão de débito ou assunção de dívida é a mesma coisa. Bom, mas eu disse para vocês que a regra é que a concordância do credor tem que ser expressa. Existe uma hipótese de concordância tácita, mas serve apenas para o adquirente de imóvel hipotecado. Eu tinha falado de dívida garantida por hipoteca, mas no caso da cessão de crédito. Agora vamos falar do outro lado. O devedor de uma obrigação garantida por hipoteca vende o imóvel hipotecado. O adquirente do imóvel hipotecado vai adquirir um imóvel com
com garantia real sobre ele. Então, não é uma boa, né? Você compra um imóvel que está hipotecado. Se o devedor original não paga, o credor pode ir atrás daquele imóvel. Então, muitas vezes a pessoa adquire o imóvel hipotecado, por quê? Porque vai pagar a dívida no lugar do devedor antigo. O credor continua tendo que aceitar. Só que nesse caso, se ele não impugnar em 30 dias a transferência do débito, aí entende-se que ele concordou. Então, ele pode não concordar com essa venda de imóvel. Mas, se ele permanecer em silêncio por 30 dias, entender-se-á que ele concordou. Isso está no artigo 303. O adquirente de imóvel hipotecado pode tomar a seu cargo o pagamento do crédito garantido. Se o credor notificado não impugnar em 30 dias a transferência do débito, entender-se-á dado o assentimento. Vocês têm alguma dúvida? Bom, então vamos falar agora sobre os modos de realização da cessão de débito. São duas situações aqui, o que a gente chama de expromissão e o que a gente chama de delegação. Expromissão é a situação que um novo devedor assume o débito sem a participação do devedor antigo. Então vai ser um negócio entre o credor e o novo devedor. Não é muito comum, mas o credor, uma pessoa que assumia uma dívida no lugar de outro. Então, vamos supor, uma mãe que assumia a dívida no lugar do filho, um irmão que assumia a dívida no lugar do outro irmão. Então, sem a participação do novo devedor, assume o seu débito. Então, isso é possível, isso é permitido, tá? Porque o importante aqui é a concordância do credor. Então, vai ser um negócio entre o credor e o novo devedor. O antigo não participa. Bom, essa expromissão pode ser de duas formas, liberatória ou cumulativa. Liberatória significa que o novo devedor substitui o antigo. E cumulativa significa que o novo devedor passa a dever ao lado do antigo. Então, aí agora, para o credor, vão ter dois devedores, só que agora solidários. É uma boa para o credor, né? Aí ele vai poder escolher qual dos devedores cobrar. Então, essa é uma possibilidade. A outra é a mais comum, que é a delegação. É a situação em que o devedor antigo participa do negócio. Então, vai ser um contrato feito com o primitivo devedor e sempre com a concordância do credor. O credor tem que concordar sempre. Aí eu tenho a delegação privativa e a delegação simples. A delegação privativa, o devedor antigo sai do negócio e não deve mais nada. Já a delegação simples, o novo devedor vai entrar na relação jurídica, mas o antigo continua vinculado. Então, aí, a partir daí, eu tenho dois devedores. É para aumentar a possibilidade do credor receber a sua dívida. Tá? Então, é para aumentar as possibilidades do credor receber a sua dívida. Então, aí é uma ótima pergunta aqui. O ao lado significa solidária ou subsidiária? Onde está o ao lado, hein? Se for aqui são solidários, tá? Ah, aqui, tá aqui, achei. Ah, tá. Obrigada. Então, assim, na expromissão cumulativa, os dois vão ser solidários, tá? Então, o novo devedor passa a dever ao lado do antigo e os dois são solidários. A menos que coloquem uma cláusula dizendo que haverá subsidiariedade. Também é uma possibilidade. Agora, no simples, eu até achei que você estava perguntando desse aqui. No simples,
Aí depende do que tiver escrito. Pode ser tanto subsidiário, ou seja, cobra primeiro do antigo devedor e depois do novo, ou solidário. Mas aí tem que, como tem a participação de todos, vai ter que colocar expressamente que há uma solidariedade. Tá? Bom, efeitos da cessão de débito. Então, em regra, liberação do devedor primitivo. Tem exceção? Tem, acabei de falar, né? É a expromissão cumulativa e a delegação simples, em que o devedor antigo continua devendo. Mas normalmente não é assim que funciona, né? Normalmente, nas assunções de dívida, por exemplo, vamos supor, eu compro vou dar mais um exemplo de assunção de dívida. Eu compro financiado. E aí eu quero vender o carro e o novo comprador vai assumir a dívida daquele carro. O credor tem que... Muita gente faz isso e não pede autorização para o credor, mas a regra é que ele tem que concordar, tá? Então, eu saio da dívida, se o credor concordar, e quem comprou o carro assume a dívida no meu lugar. Então, é uma liberação do devedor primitivo, tá? Então, esse é o primeiro efeito. Transfere o débito ao terceiro, que assumiu a dívida. E as garantias iniciais que existiam estão extintas. Por exemplo, se tinha uma hipoteca, está extinto. Se tinha um penhor, está extinto. Mas, nesse caso, como tem que ter a concordância do credor, então ele pode falar que não, que quer que permaneçam as garantias anteriores, tá? Então, normalmente o credor vai exigir que as garantias permaneçam. Então, na prática, as garantias ficam extintas, mas normalmente o credor, ao concordar, vai exigir que as garantias permaneçam. Então, salvo assentimento expresso do devedor primitivo, consideram-se extintas, a partir da assunção da dívida, as garantias especiais por ele dadas ao... Então, as garantias especiais dadas pelo devedor original estão extintas, em regra, tá? Mas como para conseguir essa transferência o credor precisa concordar, então pode ser que ele exija que as garantias permaneçam. Então, na prática, normalmente as garantias vão permanecer. Vamos supor, mais uma coisa, que essa cessão de débito contenha alguma nulidade, seja uma nulidade absoluta ou relativa. Por todas as situações de nulidade que vocês já conhecem. Por exemplo, tenha um agente incapaz, ou então não tenha se revestido da solenidade necessária. Então, se houver uma nulidade da cessão de débito, restaura-se a obrigação anterior, com todas as suas garantias. Então, se a nova, ou melhor, se a cessão de débito for considerada nula, o débito anterior, como devedor anterior, é restaurado e com todas as garantias, exceto garantias prestadas por terceiros, que é o exemplo de garantia prestada por terceiro é aval e fiança, né? Então, nesse caso, o aval e a fiança estão extintos, a menos que o terceiro saiba do vício que levaria à anulação da obrigação, aí volta a fiança e o aval. Mas aí eu vou voltar o slide para dizer uma coisa para vocês. Normalmente, esse efeito aqui não acontece, as garantias iniciais não são extintas, porque normalmente o credor só aceita a cessão de débito se as garantias continuarem, tá? Bom, mais uma coisa, de novo falando sobre defesa, o novo devedor não pode opor ao credor
as exceções pessoais do antigo devedor. Então, aqui é o raciocínio ao contrário da cessão de crédito. Na cessão de crédito, o devedor pode alegar contra cedente e cessionário as mesmas defesas. Aqui não, por isso que o credor tem que pensar bem se aceita ou não, né? O novo devedor não pode opor ao credor as defesas pessoais que competiam ao devedor primitivo, tá? Então, se o devedor primitivo, por exemplo, podia alegar compensação, o novo devedor não pode, tá? E eu quero saber se vocês têm alguma dúvida sobre cessão de débito. Se vocês tiverem dúvida, vocês podem elaborar melhor e deixar para a semana que vem, porque a gente vai ter tempo, tá? E eu vou falar agora rapidamente sobre a cessão de contrato, porque é um assunto rapidinho, tá? E novamente eu digo, se ficar dúvida, semana que vem a gente fala sobre o A cessão de contrato, ela se caracteriza apenas naqueles contratos em que uma das partes tem as características de credor e devedor ao mesmo tempo. Eu já falei disso aqui para vocês. Vocês me perguntaram muitas vezes sobre compra e venda, quem é o credor e o devedor na compra e venda. Já falei para vocês. Na compra e venda, o comprador é credor e devedor. Por quê? Porque o comprador tem que entregar o dinheiro, mas ele é credor porque ele tem que receber o bem. A mesma coisa o vendedor. O vendedor é credor e devedor ao mesmo tempo. Por quê? Porque ele tem... ele é credor porque pode cobrar o dinheiro, mas ele é devedor porque tem que entregar o bem. Então, isso acontece em muitos contratos. Acontece na locação também. Na locação, o locador e o locatário são credores e devedores ao mesmo tempo. O locador, ele tem que entregar o bem, tem que ceder o uso do bem. Então, ele tem esse débito, mas ele é credor porque pode cobrar o aluguel. Esse é o raciocínio, né? Então, nas situações em que um contratante é credor e devedor ao mesmo tempo, e ele quer ceder a sua posição, ele quer transferir a sua posição, isso não vai ser cessão de crédito nem cessão de débito, isso vai ser cessão de contrato. E o Código Civil não fala expressamente disso, vocês só vão achar na doutrina. Então, por exemplo, se o locatário se quisesse fazer substituir num contrato de locação, isso vai ser uma cessão de contrato e não uma cessão de crédito ou de débito. Como funciona? É simples. Vocês vão ter que usar os requisitos ao mesmo tempo da cessão de crédito e da cessão de débito. Então, basicamente, a outra parte vai ter que concordar. A outra parte vai ter que ser avisada e concordar. Tá? Então, o que é a cessão de contrato? É a transferência da inteira posição de credor e devedor, do conjunto de direitos e obrigações de que é titular uma pessoa decorrente de um contrato. Então, como eu já falei, ela vai ter que seguir os requisitos ao mesmo tempo da cessão de crédito e de débito. Qual é o efeito? É a transferência do débito e do crédito de um dos contratantes a um terceiro. Então, é aquela situação, o locatário quer sair do imóvel e colocar outra pessoa no seu lugar. Isso é uma cessão de contrato. Quem entrar no lugar dele vai ter a mesma obrigação, vai ter que pagar o mesmo aluguel, vai ter que cuidar do bem. E quem saiu, o locatário anterior, vai estar liberado. Agora, será que o locador não precisa concordar? Esse é o requisito básico. Então, o outro contratante tem que concordar. Então, o requisito básico é a concordância do outro contratante. Mas vai ter que seguir todos os requisitos da cessão de crédito e de débito. Por quê? Porque é uma mistura das duas coisas
ao mesmo tempo, tá? É isso. Como a gente vai ter a semana que vem inteira sobre desculpa, gente. A gente vai ter a semana inteira, a aula que vem inteira para corrigir os 2 trabalhos que estão faltando. Então, aí na semana que vem, quem tiver dúvida, pode me perguntar, tá? Então, se ficou alguma dúvida sobre isso aqui, vocês podem me perguntar na próxima aula, tá? Uma aluna está me pedindo exercícios. Eu vou passar uns exercícios, mas aí vai ser opcional, tá? Vocês não precisam me responder. Então, eu passo uns exercícios novos sobre a aula de hoje, mas vai ser opcional, tá? É só para vocês fixarem. Aí, na semana que vem, eu faço todas as correções e tiro dúvidas. Tudo bem? Então, vou me despedir de vocês. Peço desculpa por ter avançado um pouquinho aqui, 4 minutos, tá? Então,